Bom dia. Muita gente para cortar. Bom dia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Ele está animado. Bom dia. Queria deixar uma meditação para a igreja. Nós somos a igreja. Eu queria pedir por gentileza. Você que tem seu celular, assim como o meu, que não para. Tem que... Achei, bota no rodapéu aí. Deixa só os pastores que precisam mexer no celular, muitas vezes o Magela aqui precisa, para a gente ouvir a palavra, os louvores. Eu sou um pastor que aceitei Jesus no meu trabalho, só queria saber de dinheiro, mas quando dois louvores, um me chamava mais atenção que eu gravei, o outro eu creio que não me chamou muito, mas eu parava para ouvir. Eu fui convertido através do louvor. Então, se você prestar atenção no louvor, ele vai para Deus e sopra para você em forma de bênção. Então não perca essa bênção nessa manhã, amém? Aí, por favor, por gentileza, ligue o seu celular para que você venha, não venha conversar com o irmão da direita, nem com a esquerda, não converse comigo. Pastor Tiago, eu creio que tem uma palavra abençoada, que não é dele, é do Senhor para mim, para a sua vida. Eu preciso dessa palavra, eu preciso sair daqui alimentado nessa manhã. Quer deixar um versículo da palavra do Senhor? Romanos 8:11, está aí no seu papelzinho aí de louvor. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque, morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todos, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Pai, fala conosco através da palavra, dos louvores. Usa, Senhor, os ministros e as ministras de louvor, Senhor. Eles venham, Pai, não ser eles, mas que venha, Senhor, usar eles para falar conosco, para falar comigo nessa manhã. Usa também o pastor Tiago, Deus querido, Deus amado, como o Senhor tem usado por onde ele tem passado, para que nós possamos sair daqui alimentados e levar esse alimento também para dentro do nosso lar. Que a tua presença que já se faz presente neste lugar, eu só te peço gratidão e fica à vontade, porque este lugar é teu, é tua morada. As palmas louvem ao Senhor. Olho para a cruz, vamos juntos. Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, da cruz mostrou, justo Deus, declare isso, querido. O justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, cante, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Essa graça é infindável, querido, que o Senhor mostrou para mim e para você, e que nós possamos continuar vivenciando ela todos os dias, na nossa família, na nossa casa. E mereci na vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
Pela cruz cante e declare isso. Oh. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, diga, se aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. E me redimiu e me mostrou, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu, declare isso. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Você pode declarar. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Declare mais uma vez. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. As pessoas nesse momento, queridos, eles ficam muito sensíveis, né? É a festa principal do mundo, é a Páscoa. Do mundo, não é o Natal. Por quê? A história se difunde antes e após Cristo. Agora, como Cristo morreu, o que nós devemos morrer? Em que nós devemos morrer? Você já parou para pensar nisso? A gente se reúne às sextas-feiras aqui, a gente se reúne na igreja, a gente se reúne em pontos estratégicos para orar, para abençoar, para receber de Deus. Mas o que eu tenho, aonde eu tenho morrido? Qual o ponto? Aonde eu quero morrer? Você já parou para pensar nisso? Pare para pensar antes da gente cantar essa canção. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se faz, tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Aonde você necessita morrer? Aonde nós necessitamos morrer? Aonde que eu preciso morrer? Faz uma retrospectiva aí. Faz uma retrospectiva. Deus, eu preciso morrer naquela situação, eu preciso morrer naquilo, eu preciso viver naquilo. Mas Deus, me mostra. Fala isso para o Pai essa manhã. Fala isso para Ele. Declara dentro do teu âmago, dentro do teu ser. Deus, eu preciso morrer nisso. Vá direto, não tem? Às vezes a pessoa tem que ir no fulano de tal para poder... Não, vai direto ao Pai. Porque a fatura que Ele tem para dar é muito maior do que aquilo que a gente necessita para receber. Amém? morreu por mim.
mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucado no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Cante por amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucado no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Tire esse tempo aí para glorificar ao Senhor pela vida que há em Cristo. Tire esse tempo aí para dizer assim: Deus, em nome de Jesus, Pai, muito mais do que essa data memorável no calendário mundial, nós queremos viver sempre, Deus, dependendo, ó Deus amado, da Tua graça, da Tua presença sobre nós. Continua a falar conosco, Pai, assim como o Senhor tem falado, em nome de Jesus, amém. Pastor Tiago com a palavra, em nome de Jesus. Bom dia. Paz, graça e livramento da parte do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, no nome de Jesus, amém? Alegria poder estar de volta com vocês aqui depois de algum tempo, e alegria por poder compartilhar com vocês nessa manhã um pouco daquilo que, como Magela falou, deve ser o entendimento claro de cada um de nós sobre o significado da Páscoa. Muitos anunciam, muitos pregam, muitos falam sobre o sentido da Páscoa, e a gente sabe que o verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus. Não é o ovo, não é o coelho, né? Até mesmo porque coelho não bota ovo. Eu não entendo esse negócio, né? Desde criança eu fico pensando sobre isso. Gente, coelho não bota ovo, muito menos de chocolate, né? Quem inventou isso? Mas enfim, isso não é importante. O importante é a gente entender o real sentido da Páscoa. E é Jesus Cristo. Mas você sabe o significado da Páscoa? Você sabe por que no mundo inteiro, como bem disse Magela, a gente celebra a Páscoa? Eu quero compartilhar um pouquinho com você nessa manhã, para que você tenha um entendimento claro. No princípio de todas as coisas, lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, é isso que diz, é isso que está registrado no Gênesis, a palavra de Deus. E ao criar o homem, a sua imagem e semelhança, e a ministrar-lhe sobre as coisas que ele havia criado, em determinado momento Deus olha para esse homem e diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma adjutora, uma ajudadora, ou seja, aquela que caminha ao seu lado. Deus então cria da costela do homem sua esposa, Eva, e então eles começam a desfrutar de tudo aquilo que Deus ministrou e preparou para eles naquele lugar maravilhoso. E o que acontece? Esse Deus que criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, decide desde a criação ter um relacionamento de amor com o homem e com a mulher, com a humanidade. E eu acho que, diferente daquilo que muita gente pensa, que o povo por aí fala que Deus é brasileiro, né? Eu acho que Deus era inglês, porque foi ele que inventou o chá das 5, Adilson, sabia disso?
Todos os dias, diz a palavra de Deus, na viração do dia, de tardezinha, pastor Nivaldo, Deus descia ao jardim do Éden para se relacionar com o homem e com a mulher. E eu sou meio maluco, sabe? Eu fico imaginando as coisas que não estão escritas na Bíblia. Então, se Deus descia para o jardim do Éden para conversar, bater papo com Adão e Eva, eu imagino Deus chegando para Eva e falando assim: Eva, o que tem de gostoso hoje? E ele lá no fogão abria a panela e falou assim: tá cheiroso. E aí Eva falava assim: Senhor, hoje eu aprendi a fazer bobó de camarão. O senhor quer experimentar um pouquinho? Né? E aí Deus experimentava aquele restinho do almoço que tinha sobrado e ficava satisfeito, aquela coisa saborosa preparada por Eva, enquanto ela fazia o cafezinho, preparava o bolinho de chuva. E aí então chegava Adão do trabalho. O que era interessante? Um trabalho que não tinha cansaço. Ele chegava bem, porque o pecado ainda não tinha sido introduzido, então ele trabalhava o dia inteiro e descansava. O cansaço pelo trabalho vem depois do pecado. Mas então, Adão entra em casa: ô Senhor, já chegou? Como é que está? Rapaz, que delícia esse bobó de camarão da sua esposa, hein? E Deus então começa a explicar a Adão como ele criou o camarão e pergunta assim: Adão, como é que foi o seu dia hoje? Ah, Senhor, hoje foi bom, mas eu tive um trabalhinho mais complicado. Por quê? Tem um animal, eu puxava o bicho para lá, puxava o bicho para cá, ele empacou, Senhor. E ele, né, é tão complicado que na hora de dar o nome dele, eu dei o nome de burro, porque é um bicho difícil. E ali havia aquela conversa, aquele bate-papo, até o momento em que Deus voltava para a glória celestial. E então, um dia, Deus desce para esse momento e o homem e a mulher estão escondidos, porque estavam nus. E Deus pergunta: como é que vocês sabem que vocês estão nus? O que aconteceu? Vocês comeram daquele fruto que eu proibi vocês de comerem? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. E aí Adão coloca a culpa em Eva. Eva não ficando para trás, para não ficar para trás, bota a culpa em quem? No diabo, na serpente. E aí fica aquele jogo de empurra. Mas o problema não é quem está culpando quem. O problema foi a desobediência e o pecado. Essa desobediência gerou a expulsão de Adão e Eva daquele lugar maravilhoso que Deus havia preparado para eles. Não porque Deus é mau, mas porque naquele mesmo lugar havia a árvore da vida. E se o homem e a mulher comessem do fruto da árvore da vida estando em pecado, eles viveriam eternamente em pecado e não haveria possibilidade de salvação. E é aí que começa o significado da Páscoa, porque naquele tempo o próprio Deus ainda promete: eu enviarei um que esmagará a cabeça da serpente e que será vitorioso sobre todo o pecado. Alguém que seja capaz de promover a reconciliação desse homem caído por causa do pecado com o Deus Criador. O tempo passa, uma nação é formada, Deus escolhe aquela nação como sua nação. Mas antes disso é interessante que Deus promulga algo maravilhoso ainda no Éden, porque talvez poucos tenham esse entendimento, mas Deus realiza o primeiro sacrifício animal depois da queda, porque a Bíblia diz que para esconder a sua nudez, Adão e Eva tinham feito roupas de o quê? Folhas. Mas Deus concede a eles, antes de expulsá-los ali do jardim do Éden, roupas de quê? De pele de algum animal. Para que aquela roupa fosse produzida, um animal teve que ser sacrificado. E essa se tornou então a prática para que os pecados fossem perdoados. Quando alguém pecava, um animal precisava ser sacrificado, um animal puro, um animal branco, um animal sem mácula, um animal que fosse puro. E então Deus escolhe aquele povo como seu. Aquele povo, por situações que competem a Deus e a sua soberania, acaba sendo levado ao Egito para que não fosse extinto por causa da fome. Deus já havia enviado alguém à sua frente para preparar o caminho para que eles não pudessem ser exterminados por causa daquela fome. Esse povo fica cativo 430 anos no Egito, cresce de maneira absurda, a ponto do faraó mandar matar os meninos com menos de 2 anos de idade. Mas aprove ao Senhor libertar Moisés, pois ele tinha um plano na vida daquele homem.
E Deus envia Moisés com 80 anos de idade a Faraó e diz: olha, liberta o meu povo, deixa o meu povo ir. E naquele tempo então o coração de Faraó é endurecido. Vocês conhecem a história, 10 pragas são enviadas, o coração de Faraó é quebrantado, ele deixa o povo ir, mas a última praga mostra para nós o significado real da Páscoa. Porque nós sabemos que a última praga foi a morte dos primogênitos. Só que Deus deu uma orientação através do profeta Moisés ao povo: se você não quer que o seu primogênito seja morto, sacrifique um animal e passe no umbral da porta da sua casa o sangue daquele animal, para que quando o anjo da morte passar, ele passe direto para aquela casa marcada com sangue, e esses primogênitos então sejam poupados. E nenhum primogênito do povo de Deus morreu, porque Deus providenciou a salvação, Deus providenciou a libertação. A expressão hebraica para esse momento, para essa orientação de Deus é Peshá, Páscoa, passagem. Chegou o momento da libertação. O anjo destruiu como praga todos aqueles que viviam afastados do Deus vivo, mas aqueles que foram obedientes e passaram o sangue do cordeiro no umbral da porta, receberam da libertação. O povo sai do cativeiro, atravessa o Mar Vermelho. Mas eu quero que você observe o seguinte: desde o Velho Testamento, um animal era sacrificado pelo perdão do pecado individual das pessoas. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Aqueles animais lá no Egito foram sacrificados para que o pecado de uma nação fosse perdoado. Mas quando nós observamos a palavra de Deus, quando nós entendemos aquilo que Deus preparou para nós, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29, o texto sagrado diz assim: João, aquele que preparou o caminho para a chegada do Messias prometido desde lá da criação, da queda do homem, expressa o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No passado, um animal era necessário para tirar o pecado de alguém. Animais foram mortos para limpar o pecado de uma nação. Mas agora o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus encarnado, aquele que abandonou a sua glória e veio a este mundo como homem, tendo as mesmas necessidades que nós, padecendo as mesmas lutas que nós. A única diferença é que ele não cometeu nenhum pecado, e é por isso que ele é chamado de Cordeiro, puro, imaculado, sem culpa. E ele, através da vida dele, o pecado de toda a humanidade foi perdoado. Por quê? Ele foi sacrificado e o sangue dele foi derramado, como diz a palavra de Deus, para que você tivéssemos vida e vida em abundância. A partir de Jesus não é mais necessário sacrifício animal. A partir de Jesus nenhum sacrifício precisa ser feito para que nós recebamos a salvação. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu. Ele diz: eu dou a minha vida para depois tomá-la de volta, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele já havia declarado: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus padece por horas e horas a fio, pendurado na cruz do Calvário, com pregos cravados em suas mãos, em seus pés, uma coroa de espinhos em sua cabeça, sendo humilhado, cuspido, sem ter cometido pecado, sem culpa alguma, passando por um julgamento completamente injusto. É condenado, é cuspido, é açoitado por amor a mim e a você. A palavra de Deus se cumpre quando o profeta Isaías declara que, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro sem dizer uma palavra. Isaías já havia profetizado que as nossas feridas seriam ou cairiam sobre ele. O castigo que nos traz a paz, declarou o profeta, estava sobre ele. Jesus nasceu com uma missão. Sabe qual era a missão de Jesus? Morrer por mim e por você, para que os nossos pecados fossem perdoados. Eu não vou pedir para você adivinhar,
porque a adivinhação não é de Deus. Eu quero te dar essa informação. Jesus morre, entrega a sua vida, exatamente no tempo da festa da Páscoa. Porque quando o povo é tirado do Egito lá atrás, é liberto da escravidão, Deus promulga aquele tempo uma festa, que todo ano deveria ser celebrada. A passagem da escravidão para a libertação. A passagem da travessia do Mar Vermelho para a Terra Prometida. A passagem do anjo da morte, tirando a vida de todo primogênito e poupando a vida do povo de Deus, dos primogênitos do povo de Deus. E aquela festa todo ano, a festa da libertação da escravidão, era celebrada, e é exatamente nessa festa que Jesus é sacrificado. E aí, meus irmãos, eu quero compartilhar com você algo muito poderoso e muito especial. Assim como Deus enviou Jesus para ser o nosso libertador, desde o princípio Satanás tem tentado nos afastar da presença de Deus. E quando Jesus é morto, quando ele declara na cruz do Calvário, está consumado, dá o último suspiro e morre, eu imagino que o inferno ficou em festa. O diabo dizendo: nós vencemos, nós matamos o Filho de Deus. E essa festa ela dura 3 dias. No terceiro dia a festa acaba e fica todo mundo com cara de tristeza, luto, sofrimento, porque eles sabem que esse sofrimento vai continuar pela eternidade, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, levantou do túmulo e ele ressuscitou. E sabe de uma coisa? A cruz não teve poder sobre Jesus, o túmulo não teve poder sobre Jesus, e a morte não teve poder sobre Jesus. Ele ressuscitou, ele está vivo, passou mais 40 dias com seus discípulos ressurreto, e depois volta ao céu, e está esperando o momento, como ele mesmo diz, em que Deus Pai vai autorizar a sua volta, e as trombetas vão soar, o céu vai se abrir, e ele voltará com poder e grande glória, e todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o significado da Páscoa. A partir de então, aqueles que creram em Jesus como Salvador e Senhor, passaram a celebrar a Páscoa, em gratidão a Deus pela vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Nós passamos a glorificar o nome do Senhor, porque se não fosse Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos nós estaríamos condenados. E deixa eu te dar uma notícia: quando Jesus morre e derrama o seu sangue por nós, os pecados que você cometeu ontem, os pecados que você cometeu hoje e os pecados que você vai cometer amanhã, já estão perdoados para a glória de Deus. A grande questão que eu e você precisamos pensar e perguntarmos uns aos outros: eu tenho me arrependido desses pecados e confessado Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador, crendo que é só através do sangue dele derramado na cruz que eu vou alcançar o perdão para os meus pecados e a vida eterna em Cristo Jesus? O arrependimento foi a mensagem do Velho Testamento. O arrependimento foi a mensagem de João, aquele que preparou o caminho do Messias. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Quando você abre Mateus, início do Evangelho de Mateus, o texto sagrado diz que Jesus, depois de ser batizado, de ser tentado pelo diabo no deserto, começa o seu ministério. Sabe qual é a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A mensagem dos discípulos que continuaram a missão de Jesus era: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento continua sendo a mensagem de hoje, para que eu e você não crucifiquemos o Cristo de novo, para que eu e você valorizemos aquilo que Ele fez por nós por amor, para que eu e você entendamos o real significado da Páscoa, a morte e a ressurreição do Filho de Deus, por amor a mim e a você, a solução de todo o problema do mundo. Não há mais necessidade de sacrifício. O único, e o texto sagrado que foi lido pelo pastor Nivaldo é claro, Romanos capítulo 6, versos 8 a 11, eu quero repetir para que você entenda, porque esta é a conclusão da história.
Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Dessa forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não há mais necessidade de sacrifício. Não há mais necessidade de pagarmos penitência alguma. Todo sacrifício foi feito por Cristo Jesus. O sangue dele foi derramado para que nós tenhamos vida. E a palavra de Deus garante: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o significado da Páscoa. E a única coisa que você precisa fazer é crer que toda essa história é verdade. E esse é o motivo pelo qual, semana após semana, vocês se reúnem nesse lugar para ouvirem a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho. Evangelho que promulga a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Pedro, após a morte e a assunção do Cristo, no dia em que uma promessa é cumprida, e o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que creem, no dia de Pentecostes, ninguém entendendo nada do que estava acontecendo, pessoas falando do amor de Deus em outras línguas, e eles ficaram admirados. Não são estes homens judeus como eles estão falando, de forma que nós entendamos? Será que estão todos bêbados? Sinais de fogo, som impetuoso, o cumprimento da promessa. Jesus disse: vocês não ficarão sós, eu enviarei um que será o vosso consolador. Pedro faz uma mensagem, se você ler essa palavra, capítulo 2 e capítulo 3 de Atos, você vai perceber que é muito parecido com aquilo que mencionei ao seu coração nessa manhã. Só que no momento final da mensagem de Pedro, da primeira mensagem de Pedro, o povo está desesperado e pergunta: irmão Pedro, diante disso, o que nós precisamos fazer? E aí nós então entendemos a resposta do apóstolo Pedro em Atos, capítulo 2, verso 38. E eu quero compartilhar isso com você. O texto sagrado diz o seguinte, verso 37. Quando ouviram essa mensagem, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E então Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia a eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Talvez essa seja a sua questão nessa manhã. Pastor Tiago, o que eu preciso fazer? Arrependa-se e seja batizado. Arrependa-se para o perdão dos seus pecados. E faça aquilo que o apóstolo Paulo orienta aos romanos e a nós. Se você crer com seu coração e confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Entenda isso no nome de Jesus. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso não significa que você vai mudar de religião. Não foi a religião que morreu na cruz por você. Isso não significa que você agora vai mudar de igreja. Não foi a igreja que morreu na cruz por você. Ah, minha denominação, eu nasci isso, vou morrer isso. Ah, sabe de uma coisa? Você pode ter sido criado dentro de uma denominação batista, católica, Assembleia de Deus, mas pode estar perdido dentro da casa do Pai. Não é porque seus pais são crentes que você vai receber a salvação. A palavra de Deus diz que um dia cada um dará conta de si a Deus. Ninguém vai pagar pelo pecado de ninguém. E nós vamos ter que responder ao Senhor pelos nossos atos aqui.
E a melhor maneira de responder ao Senhor, quando nós estivermos diante dele no julgamento final, é: Senhor, eu entreguei minha vida ao Senhor. Eu entreguei minha vida a Jesus. Eu reconheci Jesus como meu Salvador e Senhor. Eu criei com o meu coração e confessei com a minha boca. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai olhar para você e vai dizer assim: ó, vinde bendito de meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor, naquilo que foi preparado para você desde a consumação dos séculos, o céu de glória. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês. Você quer ir para o céu? Diga amém. Você crê que Jesus morreu por você? Diga aleluia. Entregue sua vida a Jesus, confesse os seus pecados a Ele, receba o perdão e garanta a sua vida eterna. Esse é o significado da Páscoa. É bom celebrar? É bom ganhar ovo de Páscoa? É bom comer chocolate? É maravilhoso. Mas não é o coelho e nem é o ovo de Páscoa que vai levar você para o céu. É Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Magela, eu sei que vocês colocaram um cântico aí, mas se pudermos mudar o script, Teu Sangue, do Fernandinho. Vamos cantar esse cântico, mas antes eu gostaria de orar por você. Você pode se colocar de pé? Eu queria que você, depois da oração, prestasse atenção na letra dessa canção. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça. Pela minha vida, Jesus, esse é o seu sangue. Creia nessa verdade. E não perca mais tempo. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. E garanta a sua vida eterna, porque um dia eu quero me encontrar no céu com você. Senhor, nós te celebramos e nós te louvamos por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Pai, pela saúde, por estarmos vivos, termos a oportunidade de trabalhar. Mas em especial nessa manhã nós queremos te agradecer, porque podemos, através da tua palavra, entender o verdadeiro significado da Páscoa. Obrigado, Senhor, porque fomos criados para experimentar um relacionamento de amor com o Senhor. Perdemos essa oportunidade por causa do pecado, mas como o apóstolo Paulo afirma, o Senhor enviou Jesus, e Jesus promulgou o seu principal ministério na vida de cada um de nós, o ministério da reconciliação. E através de Cristo Jesus nós podemos nos reconciliar com Deus. E nessa manhã, Pai, nós te celebramos pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Deus, diante de todo sofrimento, luta e dor, diante de toda a humilhação, de tudo aquilo que Jesus passou em meu lugar, pois a cruz era para mim, a cruz era para todos nós aqui, porque nós somos pecadores, mas Jesus não, Jesus era inocente, e Ele tomou o nosso lugar, Ele tomou o meu lugar. Então, Pai, nós te celebramos, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que no próximo final de semana, a partir de amanhã, nós possamos celebrar a vitória de Jesus com todo entendimento. Nós possamos crer que Jesus ressuscitou, que Ele voltou para o céu e que Ele está aguardando a ordem do Pai para voltar e buscar para morar com Ele todo aquele que crê. Mas, Senhor, nós não temos o controle sobre a nossa vida. Não sabemos quando nós vamos partir. Então, Pai, por favor, ainda que a gente parta antes que o Senhor volte, nós tenhamos a convicção e a certeza que, ao fecharmos os olhos nesse mundo, ao abrirmos, nos encontraremos contigo e poderemos ver e conhecer o Senhor face a face no céu de glória. Por isso, Pai, converta cada coração aqui ao teu coração, e que todos possam reconhecer e fazer de Jesus o seu único e suficiente Salvador. Essa é a nossa oração, Paizinho do céu, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Pode sentar, queridos. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue.
tua cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz branco como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante, eu sou livre, declare isso, querido. Eu sou livre. Cante. Declare mais uma vez, eu sou livre em Cristo. Eu sou livre em Ti, Deus. Eu sou livre. Você pode declarar nada além do sangue. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos torna mais alto que a neve, cante isso. Mais que a neve, amo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve. Sim. Você pode declarar mais uma vez? Cante. Que a neve, sim, nesse sangue, Deus, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Rei dos Reis, aquele que venceu a morte, é vivo e vive em cada um de nós. Leve essa bênção para a tua casa, querido. Eu queria chamar o pastor Saulo para dar a bênção apostólica essa manhã, e nós possamos juntos celebrar a vida em Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar em pé, por favor. Faz assim como das suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus reine e permaneça com todos que aqui estão, não só hoje, mas até a volta do Senhor Jesus. E você diz amém. Está encerrado, Deus abençoe vocês.